Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o método gráfico. Esta é a quarta aula sobre o método gráfico para a resolução de problemas de otimização com duas variáveis. Se você não assistiu às 3 primeiras aulas, eu sugiro que você volte e assista antes de começar esta. Muito bem, nós temos aqui um problema de otimização e como nós já fizemos exemplos parecidos, eu vou, neste começo de aula, simplesmente resolver apenas mostrando os passos no gráfico, sem fazer as contas passo a passo. Se você quiser usar esse exemplo para praticar, pause o vídeo e tente resolvê-lo antes de continuar. E aí, conseguiu? Bom, vamos ver como é que fica a solução desse problema. Nós começamos numerando as 3 restrições, 1, 2 e 3, e vamos desenhar o semiplano da primeira restrição. Temos aqui no gráfico o semiplano que está abaixo dessa reta. Para a segunda restrição, o semiplano é este daqui, é o que está acima da reta verde, e a restrição 3 é representada por este semiplano, abaixo da reta azul. Observando que x1 e x2 são maiores ou iguais a zero, o conjunto viável é o que está no primeiro quadrante e limitado por as 3 retas. Para encontrar o ponto ótimo desse problema, nós introduzimos a variável z, que vai ser igual à função objetivo, e escolhemos 2 valores para z. Se o z for igual a 3, esta reta violeta representa a expressão x1 mais 3x2 igual a 3. Escolhendo um segundo valor para z, por exemplo 6, temos essa segunda reta, que representa a equação x1 mais 3x2 igual a 6. Com isso, nós já podemos identificar o sentido de aumento de z. E desenhando novas retas paralelas, conseguimos identificar o ponto ótimo, que é o cruzamento das retas vermelha e azul. Usando a equação dessas duas retas para resolver o sistema, nós encontramos que o ponto ótimo tem coordenadas 23 sobre 18 e 34 sobre 9. E substituindo esses dois valores na função objetivo, nós encontramos o z igual a 227 sobre 18, que é aproximadamente igual a 12,61. Aqui cabe uma breve observação de que é costume usar o asterisco para simbolizar o ponto ótimo ou então o valor ótimo da função objetivo. Neste exemplo, nós resolvemos um problema parecido com o que nós já vimos anteriormente. É um problema de programação linear com 2 variáveis, 3 restrições, no primeiro quadrante e que possui um único ponto ótimo. Vamos agora para o exemplo 2 e ver o que acontece quando as variáveis não são mais contínuas, quando as variáveis são inteiras. Começando o exemplo 2, cuja única diferença em relação ao exemplo 1 é o tipo das variáveis. Aqui, tanto x1 quanto x2 são variáveis inteiras não negativas e não mais variáveis contínuas. E como as 3 restrições são as mesmas e a função objetivo também é a mesma, podemos aproveitar bastante do desenho que tínhamos antes. Vejamos aqui os 3 semiplanos, 2 retas simbolizando os valores de z igual a 3 e igual a 6, e também uma seta indicando o sentido de aumento de z. O que temos que fazer agora é identificar o conjunto viável. E aqui, se você quiser um pequeno desafio, pause o vídeo e tente imaginar qual é o conjunto viável desse problema. Muito bem. Notando que x1 e x2 só podem ser inteiros, nós não podemos, por exemplo, ter valores fracionários. Por exemplo, não dá para a gente ter o x1 e o x2 iguais a meio. Este ponto aqui, ele não é um ponto viável.
Aliás, qualquer ponto que tenha valores fracionados ou para x1 ou para x2 não será um ponto viável para esse problema. Portanto, os pontos viáveis são aqueles que estão contidos na região viável do exemplo anterior, mas que têm coordenadas inteiras, tanto para x1 quanto para x2. E esses pontos são esses que vão aparecer em amarelo agora. Veja que todos esses pontos têm coordenadas x1 e x2 inteiras. Vale lembrar que aqui, quando nós escrevemos z com esse símbolo de mais, nós estamos incluindo o zero também. Por isso que a origem é viável, assim como todos os pontos que estão sobre o eixo x1 e sobre o eixo x2. Um outro fato interessante desse problema é que ele possui um número finito de soluções. Aqui nós podemos até contar quantas são. Vejamos, nós temos 4 aqui embaixo, mais 5, mais 4 e mais 2. Então, no total, existem 15 soluções viáveis apenas. O método gráfico pode ser aplicado aqui também para encontrarmos o ponto ótimo do problema. E o procedimento é bem parecido com o de antes. Nós desenhamos novas retas paralelas às duas primeiras no sentido de aumento de z. Então, vejamos aqui uma primeira reta. E aqui já conseguimos enxergar qual vai ser o ponto ótimo. Uma segunda reta já passando por esse ponto. E como nesse caso as coordenadas são inteiras, fica muito fácil identificá-las. O ponto ótimo é aquele que tem coordenadas 2 e 3. Para determinar o valor da função objetivo nesse ponto, basta substituir 2 e 3 nesta expressão. Então, temos aqui 2 mais 3 vezes 3, que é 9. Portanto, o valor de z desse ponto será 11. E aqui, mais uma vez, usando o asterisco para denotar o valor ótimo da função objetivo. Vimos no exemplo 1 duas variáveis contínuas, no exemplo 2 duas variáveis inteiras, e nos próximos dois exemplos nós vamos ver os casos em que uma variável é contínua e a outra variável é inteira. Aqui no exemplo 3, nós temos a mesma função objetivo, as mesmas restrições, e temos a variável x1 contínua e a variável x2 inteira, ambas não negativas. Podemos aproveitar bastante do desenho que fizemos até agora. E a nossa primeira tarefa é identificar o conjunto viável desse problema. Veja que nesse conjunto viável, os valores de x1 podem ser valores não inteiros, são valores reais, enquanto que os valores de x2 estão restritos aos inteiros. E aí, você consegue identificar esse conjunto? Dê uma pausa no vídeo e tente desenhá-lo. Tentou? Vamos ver se essa é a resposta que você obteve. O conjunto viável desse problema são segmentos de reta horizontais, tendo como altura o 0, o 1, o 2 e o 3. E os limites laterais desses segmentos são aqueles que limitam a região viável do primeiro exemplo, pois todos os pontos devem também obedecer a essas três restrições. Para determinarmos o ponto ótimo desse problema, fazemos como nos exemplos anteriores, observando o sentido de aumento de z e desenhando novas retas paralelas caminhando nesse sentido. Aqui está uma primeira reta e aqui uma segunda reta, já passando pelo ponto ótimo. Para determinar as coordenadas desse ponto ótimo, observamos que a coordenada x2 já está determinada, ela é igual a 3. Então, para calcular o valor de x1, basta substituir o x2 igual a 3 nesta restrição escrita como igualdade, que representa a reta azul. Então, veja, colocando aqui o valor de 3 no lugar de x2, nós teremos 5 vezes 3, que é 15. Portanto, a equação ficaria 4x1 mais 15 igual a 24. Isolando o x1, nós obtemos 9 sobre 4. E essas são as coordenadas desse ponto, 9/4 e 3. Para calcular o valor da função objetivo neste ponto ótimo,
basta substituir esses dois valores, 9/4 e 3, na expressão da função objetivo. E fazendo as contas, nós obtemos 45 dividido por 4, ou então 11,25. Vamos ver agora um último exemplo em que nós vamos inverter o tipo de variável de x1 e x2. Está aqui, portanto, o exemplo 4, em que a função objetivo e as restrições são as mesmas, mas x1 é inteiro não negativo e x2 é real não negativo. Aqui está o desenho inicial, que nós usaremos como base, e agora acredito que seja fácil saber como será esse conjunto viável. Se no exemplo 3 o conjunto viável era composto de segmentos de reta horizontais, então aqui nós teremos segmentos de reta verticais. Observando o sentido de aumento de z, desenhamos novas retas até encontrarmos o ponto ótimo. No entanto, aqui fica difícil distinguir qual desses dois pontos é o ponto ótimo. Aliás, é possível que até os dois tenham o mesmo valor de z e nós tenhamos dois pontos ótimos. E como esse método gráfico, como diz o nome, é um método visual, às vezes não é tão fácil de saber apenas olhando para o gráfico. Por isso, nós temos que testar esses dois pontos. As coordenadas desses pontos são, para o primeiro, 1 e 7/2, e para o segundo, 2 e 16/5. Vamos calcular o valor de z correspondente a cada um deles, então basta substituir 1 e 7/2 na função objetivo. Fazendo as contas, nós obtemos 11,5. Para o segundo ponto, substituindo as duas coordenadas, 2 e 16/5, o valor de z obtido é 11,6. Então vejo que há uma pequena diferença aqui, mas isso faz com que este segundo ponto seja o ponto ótimo do problema, com o valor da função objetivo 11,6. Antes de finalizar essa aula, eu quero fazer uma análise das soluções ótimas encontradas nesses 4 exemplos. Temos aqui o problema base, que serviu para todos eles, com a mesma função objetivo e as 3 restrições. Para o exemplo 1, nós tínhamos x1 e x2 maiores ou iguais a 0, e esta foi a solução ótima obtida. O valor de x1 aproximadamente 1,278, x2 aproximadamente 3,778 e o valor de z aproximadamente 12,61. Para o exemplo 2, a gente tinha as duas variáveis inteiras, e aí a solução ótima foi 2 e 3 para o ponto ótimo, e o valor de z correspondente, 11. No exemplo 3, a gente tinha x1 maior ou igual a 0 e x2 inteiro não negativo. Aqui está a solução ótima correspondente. E por último, o x4, o x1 era inteiro e o x2 era real. E aqui nós temos a solução ótima correspondente. A primeira observação que eu quero fazer é em relação a esses dois problemas. Nós podemos pensar que se o tipo de variável que era contínuo agora é inteiro, então poderíamos, por exemplo, simplesmente pegar esses valores que nós obtivemos no primeiro problema e fazer um arredondamento. Por exemplo, 1,278 poderíamos arredondar para 1 e 3,778, no caso, seria arredondado para cima. Então, nós teríamos aqui a solução 1 e 4 para os valores de x1 e x2. Isso até pode dar certo em alguns casos, coincidentemente, mas nesse caso daria muito errado. Veja que nesta primeira restrição, se nós substituirmos esses dois valores, então vou colocar aqui menos 2 vezes 1 mais 2 vezes 4. Fazendo as contas aqui, nós temos menos 2 mais 8, que é igual a 6. Então veja, 6 não é menor ou igual a 5, o que significa que esse ponto arredondado, com coordenadas 1 e 4, ele está fora da região viável, ele é um ponto inviável. Só para reforçar, portanto, fazer arredondamento não é o correto para resolver problemas com variáveis inteiras. Veja, inclusive, que o valor que nós obtivemos para variáveis inteiras, se nós fôssemos arredondar,
teria que ser a primeira variável arredondada para cima e a segunda arredondada para baixo, o que não faz sentido olhando para esses dois valores. Portanto, não podemos fazer esse arredondamento. Uma outra observação é em relação à função objetivo. Veja que aqui nós tínhamos 12,61 e aqui nós obtivemos 11. Portanto, houve uma diminuição do valor. E o que eu quero perguntar a você é o seguinte: será que é possível obter um valor maior com variáveis inteiras do que aquele obtido com variáveis contínuas? E a resposta é não. Não é possível obter um valor maior. É claro que aqui estamos considerando problemas de maximização. Se o problema for de minimização, o raciocínio é o contrário. Mas considerando apenas problemas de maximização, veja que quando nós vamos de contínuo para inteiro, nós estamos restringindo o conjunto viável. Ele fica menor do que o anterior. Por isso, não é possível que o valor da função objetivo melhore. Se nós temos menos possibilidades de pontos viáveis, é impossível obter um valor melhor do que o valor obtido anteriormente. Poderia acontecer de o valor ser exatamente o mesmo, mas nunca esse valor seria maior do que o primeiro. E um raciocínio semelhante pode ser feito comparando-se o exemplo 1 com o 3 e o exemplo 1 com o 4. Veja que os valores obtidos nesses dois exemplos são menores do que o valor do exemplo 1, porque aqui nós estamos restringindo o x2, no exemplo 3, e no exemplo 4 nós estamos restringindo o x1. Mais uma vez, veja que não é possível fazer arredondamento. Esses valores aqui são bem diferentes dos valores do exemplo 1, a mesma coisa para os valores do exemplo 4. Com isso, finalizamos esta aula sobre o método gráfico. Agradeço pela atenção e até a próxima aula.